Eu saúdo, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos dar início, mais um dia de adoração ao nosso Deus. O templo está fechado, mas o nosso Deus não está de quarentena, muito menos nós, Então que nós continuamos ou no templo, ou em casa, ou no serviço, que nós continuamos glorificando o nome do Senhor. Para quem está em casa, a palavra que o Senhor me deu hoje foi em 1 Samuel 28. Que vocês possam providenciar a Bíblia aí, colocando já a sua água também aí perto, para o término, Que a gente possa orar consagrando a água, para que através da água o Senhor possa operar nas nossas vidas, Mas vamos começar, enquanto vocês providenciam tudo, vamos fazer uma oração, Senhor amado, estamos aqui, Pai, mais uma vez para te louvar, te glorificar, te bendizer. Em primeiro lugar, Jesus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, em especial por ter cuidado, está continuando cuidando de nós. Pai, queremos te apresentar os nossos pastores nessa manhã, o pastor Edivan que aqui se encontra, que o Senhor toma a vida dele nas tuas mãos, traz a existência que é necessário, mas também alcança, Senhor, a pastora Conceição, a pastora Débora, visita a pastora Débora ali naquele lugar onde ela está, Pai, pois sabemos que ali o risco é maior, mas que o Senhor possa cobrir ela com o teu sangue e continua a usar e honrar a tua serva na face da terra. Visita a pastora Conceição, toca onde é necessário, no joelho, nos olhos, traz a existência que a tua filha precisa também. Em tudo, Pai, quero te apresentar cada um que está no seu lar também, que assim como o Senhor está aqui conosco, que o Senhor possa também visitar a cada um nos seus lares, no seu serviço, onde quer que eles estejam. Mas em tudo, Pai, que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Que nesta tarde o Senhor venha, através da tua palavra, alcançar mais vidas. Que o Senhor venha agir onde é necessário, tirando o desespero, tirando a preocupação, a angústia. Jesus, queremos te apresentar também esses que estão trabalhando aí na saúde, Jesus, os médicos, os enfermeiros, a cada um que se encontra ali no hospital. Os vigilantes, o pessoal da limpeza, cada um, Pai, toma também nas tuas mãos, mas em especial os que estão internados, Jesus. Que eles venham ter um encontro com o Senhor, que aqueles que tiverem que partir não partam sem fazer um concerto com o Senhor. E aqueles que estão passando por prova e que vão sobreviver, que venham lembrar que é Deus que os guarda, que é Deus que está fazendo um milagre na vida deles. Pai, toma cada um nas tuas mãos, mas em tudo, Jesus, que nós diminuamos e que o Senhor cresça, Jesus amado. Visita Jerusalém, ajuda os teus servos ali naquele lugar, mas só que não só lá, Pai. Em cada nosso Brasil, todos os estados, todos os países também, Pai, que eles estão passando por essa prova, que o Senhor possa alcançar a cada um que tem se ajoelhado e pedido o teu socorro, que o Senhor possa fazer o teu querer, mas em tudo também guarda eles. É assim que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? A palavra de Deus nos diz assim: Saul consulta uma pitonista de Eldor. Vou ler e depois a gente comenta algumas coisas aqui. E sucedeu que naqueles dias, que juntando os filisteus e seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te porei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul ao arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tem um espírito de feitiçaria, para que vá ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Edor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes. E foi ele e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhe pelo espírito de feitiçaria e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis que tu sabes o que Saul fez, como te tem destruído da terra os adivinhos encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar?
Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. Por isso, a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que o vês. Então a mulher disse a Saul: vejo os deuses que sobem da terra. E lhes disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou-se. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerrearam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelos ministérios dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que faças a saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me pergunta, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, não escutaste o fervor da sua ira contra Meleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarás comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Vou parar por aqui para nós comentarmos. Então, Saul estava com medo e resolveu, já que o Senhor não falava com ele, ele resolveu procurar ajuda a Samuel, depois que Samuel havia sido morto. E aí o Senhor veio falar conosco assim: a quem nós estamos buscando, Eu digo assim, há muitos dias atrás, muitas pessoas estavam buscando resposta através dos nossos pastores, dos nossos profetas, mas vai ter uma hora que é só você e Deus. Então, que você não venha buscar de outro lugar a não ser em Deus, porque esse propósito, o que o Senhor tem feito hoje com esse vírus, é para que a gente venha buscar a presença dele. Então a resposta, basta que você se ajoelhe e busque. Até Samuel, até Saul aqui, se ele se arrependesse, com certeza o Senhor traria resposta para ele. Mas não houve esse arrependimento, pelo contrário, ele foi fazer tudo aquilo que o Senhor não gostaria. Por isso que através dessa palavra, o Senhor vai falar comigo, que por mais que a gente confie nos profetas, por mais que a gente confie nos nossos pastores, quando você não tem uma resposta, às vezes você vem muita vez aqui e não consegue a resposta que você quer, mas que você venha buscar do Senhor. Porque, às vezes, até eu tirei essa palavra, eu pensei assim, quando nós estamos com uma doença, às vezes, não é que às vezes a gente confie só nos profetas e nos pastores, e que não deva, com certeza a gente deve, porque a gente sabe que tudo aquilo que vem da parte de Deus nos traz paz. Quando o Senhor fala através dos profetas, através dos pastores, você tem paz. Mas quando a gente está doente, às vezes a gente vai no médico. E muitas vezes ele traz palavra que nos entristece e que até nos deixa desesperado. Mas eu quero dizer que assim como foi com os outros profetas que buscavam só o socorro de Deus, que a última palavra, como a gente sempre prega aqui na igreja, a última palavra tem que ser do Senhor. Então, por mais que você esteja desesperado, Saul estava desesperado e foi procurar em lugares que ele não ia ter a resposta que ele quisesse, porque o Senhor já tinha se afastado dele. Mas eu quero dizer também, se você pecou, se você acha que está em pecado, é só se arrepender e continua a buscar a presença do Senhor, porque como Pedro também, que tinha negado o Senhor 3 vezes, mas quando ele se arrependeu, ele se tornou um novo homem. Então que você venha buscar essa presença de Deus, porque Ele pode te renovar e Ele pode trazer à existência tudo aquilo que você precisa. E Ele fala na palavra dele que no final
Agora, eu creio que isso é muito pouco diante de tudo que nós vamos passar, mas que no final ele sempre disse que ele vai procurar os verdadeiros adoradores. Então, não é errado você procurar os profetas, os pastores, ter a resposta do médico, mas em tudo, a última palavra na vida do servo do Senhor tem que vir de Deus. Que você nunca se esqueça disso. Amém, meu irmão? E vamos louvar? Vamos louvar o 296. Até o Senhor ficou inquieto quando chegou a hora dele passar pela prova do sacrifício, mas ele foi orar ao Senhor. Então vamos lá. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com paz suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Com o orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Então, até Jesus, que tinha todo o poder, mas na hora do desespero ele fez a coisa certa. Ele se ajoelhou e foi falar com o Pai, né, igreja? 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, aleluias. A minha vida e a sua vida está nas mãos do Senhor, né? E Ele vive. Graças a Deus por isso que nós temos essa certeza que Ele, além dele viver, Ele vai voltar para nos buscar. Então, irmão, continua perseverante e buscando cada dia mais. 372. E buscando Ele a gente vai vencer. Vamos lá. 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas Ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará força, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos nem audaz será, quem unido a Cristo nunca vacilar, em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Então, igreja, é dessa maneira, né? Graças a Deus que a gente tem dado continuidade à nossa adoração e que tem que ser desse jeito, independente de onde nós estamos, a gente tem que continuar buscando sempre a presença de Deus. E uma coisa que eu sempre, eu estou lembrando de falar para as igrejas aqui, que a gente tem que buscar, mesmo que as pessoas não acreditem. Muitas pessoas dizem que Deus não fala conosco, mas nós que temos experiência. Então você que ainda não conhece o Senhor, se você tem algum problema aí que você acha que não tem jeito de resolver, Jesus resolve. Pode ser depressão, pode ser problema no relacionamento, seja o que for, inclusive a enfermidade que às vezes deixa a gente muito triste e desanimado, mas que a última resposta você vem buscar sempre de Deus, e que a gente não venha buscar desculpas para estar buscando esse Deus. Às vezes a gente fala, como o pastor Ivan sempre fala aqui, que estamos cansados, é o Senhor que renova nossas forças, que tira o cansaço. E o que eu costumo dizer sempre também, que eu lembro que por mais que eu esteja cansado, eu lembro que o Senhor disse que o nosso descanso não é aqui. E para que a gente tenha esse descanso, é necessário que quando Ele volte, a gente esteja na presença dEle, firme e constante, como a Bíblia nos diz. Amém? Então nós vamos, pastor Ivan, vem para aqui, que eu vou fazer mais uma oração e já te apresento também. Senhor amado, ainda na tua presença, que como diz a nossa pastora, dela nós nunca podemos sair,
Deus, que o Senhor possa receber esses louvores, foi tudo para a honra e glória do Senhor. Jesus, e tudo que for feito aqui é tudo para te louvar, te engrandecer, te bendizer. Pai, ainda não apresentei algumas pessoas que eu quero apresentar agora nesta oração, que o Senhor vai de encontro ao morador de rua também, Pai, a prostituta, o drogado, Jesus amado, que eles também estão aí, só tem o Senhor para cuidar deles, que o Senhor possa enviar os teus anjos ali naquele lugar também, e que eles venham te conhecer também. Visita esse presídio, Pai, que as coisas também lá não estão bom, mas em tudo que eles venham te conhecer, que eles venham lembrar que é necessário te buscar também. E ainda na tua presença, toma o teu servo mais uma vez nas tuas mãos, Pai, cobre ele com o teu sangue, usa ele mais uma vez como o Senhor tem feito aqui sempre, Jesus amado, que o Senhor possa usar a boca dele, mas em tudo, Pai, que o Senhor cobre ele com o teu sangue, que o Senhor vai botando por terra os levantes, as orações contrárias, a inveja, tudo que não provém do Senhor, que o Senhor vai botando por terra na vida do teu servo, e que o Senhor possa usar ele e honrar ele cada dia mais, em tudo, Jesus, ser com teu filho, e que as bênçãos corram atrás dele, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, meu pastor? Amém, saúde amada igreja com a paz do Senhor. Abra vossas Bíblias, livro de Juízes, capítulo 13, a partir do verso 8. Juízes 13, verso 8. Amém? Amém, pode ler. A palavra do Senhor diz assim: o anjo surge de novo. Então Manoá implorou a Yahvé em oração: rogo-te, ó Senhor, que o homem de Deus que enviaste venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto e como devemos agir assim que o menino tiver nascido. Deus atendeu a súplica de Manoá. O anjo de Deus veio novamente e apareceu à sua mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela neste momento. Imediatamente a mulher correu para comunicar ao seu marido o ocorrido e lhe disse: o homem que veio ter comigo outro dia, veio outra vez. No mesmo instante, Manoá levantou-se, seguiu sua esposa e foi ter com o homem e lhe perguntou: foste tu que falaste com a minha esposa? E ele afirmou: sou eu. Então Manoá indagou-lhe: quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino? Como ele deverá proceder? E o anjo de Yahvé esclareceu a Manoá: de tudo que proibia esta mulher, deverá ela, pois, abster-se. Amém? Amém. Nessa passagem aqui nós vemos um homem temente a Deus e um homem que não duvidou da esposa. Ele não só acredita, como ele ora ao Senhor e perguntando: Senhor, quando essa criança nascer, como é que nós devemos cuidar? Como é que nós devemos educar? Este homem tinha uma preocupação que muitos pais no dia de hoje não têm, de fazer com que seus filhos se tornem homens de Deus e mulheres de Deus. Mesmo que esses filhos venham a crescer e se afastem dos caminhos do Senhor, como esse filho cresce e se afasta dos caminhos do Senhor, mas o pai ensinou aquilo que ele deveria fazer, aquilo na forma que ele deveria andar, ele ensinou. E ele ele ora ao Senhor e fala como a gente deve proceder quando essa criança nascer. A preocupação dele era cuidar daquilo que Deus estava dando. Era cuidar da promessa que Deus estava dando. Então ele faz essa indagação e o anjo do Senhor vem novamente e ele pergunta: como a gente deve proceder? E aí o anjo já tinha falado com sua esposa que ela deveria abster-se de algumas coisas, e hoje muitas mães não querem se abster nem do seu eu, nem daquilo que muitas das vezes vai fazer mal à criança que está no ventre, não querem fazer. Lembrando que não é só o que a gente come, o que a gente bebe, às vezes é a raiva, o ódio, o rancor, tudo isso pode contaminar uma criança no ventre. Então o que acontece? Esse pai, ele faz algo que os pais de hoje deveriam fazer. Na epidemia, muitos pais deveriam estar louvando a Deus, glorificando a Deus, ensinando os filhos a adorar a Deus, estão à frente de uma televisão, estão à frente de outras coisas que não educa, que não edifica, que não fortalece. Essa criança que iria nascer seria um dos maiores juízes sobre Israel, se assim ele quisesse obedecer a Deus. Mas olha só,
ele não quis obedecer a Deus, mas o pai tinha a preocupação de ensinar para ele o que era certo. Vós, pais, têm ensinado o que é certo aos vossos filhos? Tem educado, tem ensinado? E lembrando que isso passa adiante, viu? Não é porque você for um bom pai, na verdade, ser um avô, você vai ter que ser mais excelente ainda. E tem muitos avós que querem estragar os netos. E na verdade, é tudo uma questão de segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é firme, ela garante que como Senhor, a gente deve andar como Ele quer, e andar segundo Ele quer. Este homem, o que mais me enaltece, o que mais me alegra, é que ele tinha o seu trabalho, ele tinha a sua vida, mas quando ele vê que sua esposa recebe uma promessa, ele já se preocupa em agradar a Deus. Ele fica feliz pela bênção, porque a Bíblia fala que eles já eram velhos, a sua esposa era estéril, ela não poderia gerar filhos. Vem um anjo do Senhor e promete a ela um filho, e ele já fica preocupado como é que ele deveria educar aquela criança, porque ele sabia que quem estava dando é Deus. E tantas coisas que Deus tem nos dado, você tem cuidado, você tem zelado, você tem feito o melhor, você tem feito a diferença sobre aquilo que Deus tem te dado. Essa que é a questão. Este homem nos ensina que o verdadeiro adorador não só adora quando a bênção está nas mãos, não, já começa a adorar muito antes. Ele começa a se preocupar antes mesmo da criança nascer. Se a gente for ver que a promessa foi feita em poucos dias, ele ainda ia esperar 9 meses a se cumprir. Mas ele já tinha essa preocupação. Como eu devo cuidar dessa criança que vai nascer? Como eu devo instruí-lo? Como eu devo educá-lo? Como eu devo ensinar? Como eu devo fazer? Como eu devo orientar? E muitas das vezes, como pais, como servos do Senhor, a gente não tem essa preocupação, que deveríamos ter, porque essa geração pode se tornar uma geração que vem adorar a Deus, mas pode só se tornar uma geração que não quer conhecer a Deus. Muitos pais estragaram seus filhos dando celular. Muitos pais tinham até a promessa, ser profeta, ser levita, ser pregador. Hoje o menino quer ser jogador de Free Fire. Hoje o menino quer ser uma série de coisas, mas não quer ser mais servo de Deus. Não quer mais ser servo de Deus. É que nem uma ministração que eu estava vendo, que muitos filhos hoje não querem vir para a casa do Senhor, porque os pais obrigam eles, quando eles fazem alguma coisa errada, a orar. A ficar mas só que para essa criança, aquilo é um castigo. E sendo um castigo, ele vai tomar raiva daquilo. Ele vai entender que as coisas de Deus é só para castigar, é só para punir. E a gente tem que ensinar com amor. Ensinar com amor. O problema é que hoje muitos pais não querem fazer diferença porque não são exemplo para os seus filhos. E aí, se for cobrar, os filhos vão jogar na cara. Mas a Bíblia fala que você deve se libertar, deve se arrepender, e o Senhor vai tratar, o Senhor vai fazer. Se a gente não mudar, irmãos, a nossa geração também não vai mudar. O Brasil está do jeito que está, o mundo está do jeito que está, porque muitos pais não educaram seus filhos e não ensinaram seus filhos que eles são servos do Senhor e que eles dependem de Deus, que eles precisam de Deus. O mundo está na dificuldade que está, porque as pessoas não têm agido como este homem. Não tem mais preocupação com aquilo que Deus dá, não tem mais preocupação com aquilo que Deus faz. Hoje não dá certo, cada um segue o seu caminho. Hoje não dá certo, cada um toma a sua direção. E a Bíblia fala que não é assim. A Bíblia nos orienta sobre isso. Hoje não precisa o anjo do Senhor vir até a mim, até a você, para nos orientar. Hoje nós temos a palavra de Deus, e louvado e glorificado seja o Senhor por isso. Esse homem não tinha isso. Esse homem não tinha a oportunidade de ler a palavra como eu e você temos, que muitas das vezes menosprezamos, que muitas das vezes rejeitamos, que muitas das vezes achamos dura, que muitas das vezes achamos que só cobra, que só corrige, que só pune. Mas essa palavra também, para aqueles que obedecem, ela é mel. Ela não é fel, ela é mel. Mas muitas pessoas querem se afastar de Deus. Esse homem, a preocupação dele era em fazer a vontade de Deus. Ele ora ao Senhor, para você ver, ele ora ao Senhor pedindo que Deus mandasse aquele anjo voltar novamente para instruir ele como deveria ensinar aquela criança. E aqui, abra-se um parênteses. Quantos casamentos estão fadados ao fracasso porque mulheres ou maridos não oram pedindo para Deus dar uma direção sobre aquele casamento?
Não existe profecia para isso. Existe o seu particular, você e Deus. Você vai orar a Deus e Deus vai direcionar o que você deve fazer, como você deve agir. E muitas das vezes quem vai ceder é você que está pedindo. Não é aquela pessoa que você está pedindo. Então Deus vai trabalhar. Como educar seu filho, como trazer seu filho de volta para a presença de Deus novamente. Então Deus vai dando estratégia, mas é preciso orar. Por isso que a palavra de Deus nos fala que devemos orar sem cessar, devemos suplicar ao Senhor, devemos glorificar o nome do Senhor, devemos todos os dias estar batendo a porta para que as coisas venham a acontecer. Muitos crentes não querem mais sair da zona do conforto, e isso tudo que veio acontecer, irmãos, hoje as pessoas estão mais preocupadas com uma série de coisas, mas não esquece de adorar Deus, de ser servo de Deus, de glorificar o nome do Senhor. Eu estava vendo um estudo sobre Apocalipse, as pessoas perguntando ao pregador se no milênio poderiam casar. A preocupação das pessoas se no milênio vai poder casar. Moço, eu estando salvo, eu estando na glória, já está tudo certo. Já está tudo certo, irmãos. Olha só a preocupação, você parece que essa pessoa, qual a finalidade dessa pessoa de ser servo do Senhor e serva do Senhor? E não era a mulher que estava perguntando não, viu? Era um homem. Teve mulher e teve homem. Eu falei, meu Deus do céu. A preocupação dessa pessoa. E a gente não precisa buscar o Senhor. O que eu acho mais interessante é que esse homem, ele se prostra diante de Deus e vai orar. Deus, eu preciso fazer a tua vontade. E eu não sei. Manda esse anjo novamente, que falou com minha esposa, e o que eu acho mais maravilhoso, que esse homem não era machista. Porque naquele tempo as mulheres eram desacreditadas, as mulheres não poderiam falar qualquer coisa, elas eram repreendidas. Ele, desde o primeiro momento, ele aceita o que ela falou, também porque ele conhecia a mulher que ele tinha, que não era de mentira, não era de fofoca. Então isso vai muito, viu? Muitos maridos vão ser conforme a esposa no dia a dia. Se ela for uma mulher guerreira, lutadora, aquela coisa toda, ele pode até não valorizar, mas ele reconhece que aquela pessoa é daquela forma. Agora, se ela é aquela pessoa que fala demais, fofoqueira, briguenta, aquela coisa toda, isso aí vai atrapalhar a obra de Deus. Esse homem, ele dá crédito à esposa porque ele conhecia essa mulher. Aí você vai falar, se nós formos estudar quem foi os pais de Sansão, a gente vai ficar surpreso. Esses homens, essa mulher e esse homem eram pessoas com caráter, eram pessoas fiéis, sinceras, eram pessoas tementes a Deus e eram pessoas obedientes a Deus. Mas isso não impediu de seu filho, quando crescer, chegou na adolescência, tomar suas escolhas. Por quê? É escolha. Mas isso foi imputado contra a vida deles? Não. Eles continuaram sendo servos. Porque quem é servo é servo. Quem não quer ser servo não vai ser servo. É isso que é questão de escolha. Sansão, ele só vai enxergar quando ele perde os olhos. Parece até uma piada, mas não é. Ele só enxerga que ele nasceu com um propósito, que era para matar, para destruir os filisteus, para acabar com os inimigos sobre Israel, para tirar o povo da opressão. A história de Sansão é o seguinte: na adolescência ele passa a pensar só nele, mas o propósito de Deus, ao permitir que ele viesse a nascer, é que ele fosse juiz sobre Israel e viesse ter compaixão dos outros, de todo Israel. Ele passa a pensar só nele. Eu, e aí vai, a vida dele vai. Dalila, muitos falam mal de Dalila, mas Dalila, se você for pegar a história dela, ela é uma vítima da história. Ela é uma prostituta, aquela coisa toda, foi comprada para atrair ele. Mas se nós for pegar o contexto, quem foi errando, quem foi desobedecendo a Deus foi ele. Ele já nasceu sabendo o que ele poderia fazer e o que não fazer. Então Dalila não tem culpa. Dalila só foi a tampa do caixão dele. E aí o orgulho veio, ele se tornou uma pessoa orgulhosa, soberba, ele se tornou uma pessoa vaidosa. Porque ele, eu sou um homem muito forte, eu já venci não sei quantos, ele começava a se vangloriar, e aí veio a queda dele.
que os inimigos fazem? A primeira coisa que descobre a fraqueza dele, o ponto fraco, cega, tira os olhos dele, primeiro corta o cabelo, né? Achando que a força dele estava no cabelo, depois cegam ele. Quando cega ele está preso, a Bíblia fala que ele está preso sobre correntes nas colunas do templo. Ele ora ao Senhor, fala: Senhor, sobre aquilo que eu fui determinado para nascer, que era para matar os filisteus, que se cumpra. Me dá força a última vez para que isso se cumpra. Ele só vai enxergar quando ele perde a visão. E Deus não quer que aconteça isso. Quantas pessoas hoje estão voltando a enxergar quem é Deus? Quantas pessoas hoje estão aprendendo a voltar a glorificar a Deus? Quantas pessoas hoje estão deixando Deus a quebrantar o coração, porque o coração endureceu por causa de decepções com o homem e a pessoa acaba se afastando de Deus? A decepção vem do homem ou da mulher e essa pessoa se afasta de Deus. E aí Deus falando, Deus a todo tempo querendo se aproximar e essa pessoa querendo se afastar. Sansão, irmãos, é um exemplo mais bonito e triste ao mesmo tempo. Bonito, se ele obedecesse a Deus, ele seria um dos homens mais abençoados. A história mais linda, mas a desobediência dele fez com que se tornasse a história mais triste. Você pega, os pais, quantos anos esperaram para se cumprir uma promessa? Se cumpriu. Mas aquela promessa não quis mais ser promessa. Aquela promessa que era para trazer alegria começa a trazer tristeza. Mesmo que os pais ensinem o caminho correto. Mesmo que os pais ensinam. Só que uma coisa que a gente sempre fala aqui: pai que é pai, servo do Senhor, nunca pode ter remorso. E muitos pais vão ter remorso, porque não ensinou seus filhos a ser homem de Deus e mulher de Deus, sempre passando a mão nas coisas erradas. O menino chega com um brinquedo lá, não sabe de onde ele pegou aquele brinquedo, acha bonito, não pergunta nem de onde você pegou, de quem é? Ah, é do meu amigo, então vamos lá na casa do seu amigo ver se é mesmo. Começa assim. Mães que saem de casa para brigar com o vizinho por causa de crianças, de discutir, xingar, amaldiçoar. Isso tem de pequeno até adulto. Tem mãe adulta que faz isso ainda, que é uma besteira, perda de tempo. Se Deus não pode te justificar, não vai ser você que vai se justificar. E é isso. Pais hoje estão sendo derrotados porque lá atrás não fizeram o dever de casa. A questão sempre foi: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Você acha que a vida desses homens eram fáceis? Não eram. A dificuldade que eles tinham muitas das vezes é muito maior do que a minha e a sua. Eles tinham que plantar para comer, eles tinham que preparar a terra, eles tinham que ir atrás de lenha, eles tinham que se virar. E mesmo assim tinham que adorar a Deus com excelência. Lembrando que eles não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo. Mas a gente vê, a fé desse homem é tão grande que na primeira oração que ele faz, o anjo volta novamente. E volta para quem? As duas vezes ele aparece primeiramente para a mulher. Por que para a mulher? Coração mais aquebrantado. Muito mais, as mulheres são mais fiéis do que o homem a Deus. As mulheres não medem esforços. A mulher é serva do Senhor, quando é serva do Senhor, quando ela decide entrar numa batalha, ela não vai desistir. Ela não desiste. Quando ela é serva mesmo de Deus, temente a Deus, ela não desiste. Ela é perseverante, coisa que muitos homens não são. Por que vai de contra ela, primeiro? E lembrando também que sobre essa questão, essa mulher é uma mulher virtuosa. Então, o anjo sabia disso, e o Senhor sabia disso. Que para que o homem tomasse posse, primeiro tinha que passar pela esposa. Porque ela era referência para ele. Ela era aquela pessoa, eles conheciam a sua esposa e sabiam que aquela mulher era assim, sim, não. Hoje tem muitas pessoas que não conhecem. Não conhecem, isso é triste. Isso é triste.
Mas é aquela história, né? A gente deve buscar no Senhor. Então, irmão, sobre esta palavra, o que o Espírito Santo quer nos falar nessa tarde da bênção, é que a gente precisa ser fiéis ao Senhor e obedientes ao Senhor em tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Não, aqui fala de filhos, mas não é só de filhos, não. Toda promessa, toda bênção que Deus te deu é para você cuidar e zelar. Lembrando que se for pessoas, essas pessoas que vão ter que ter o seu particular com Deus. Nosso papel é sempre orar, não desistir, nunca desistir. É igual aquela história, seus filhos, seus netos não estão na presença de Deus, você nunca pode aceitar o pecado. Mas aquelas pessoas você deve amar sempre. Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador que se arrepende. Então assim, as pessoas confundem muito essa coisa. A prática, irmãos, a gente deve rejeitar. A prática a gente deve negar. Mas aquela pessoa a gente deve estar orando. Senhor, liberta, transforma, santifica e salva. Senhor, até pouco tempo essa pessoa te louvava. Senhor, até pouco tempo essa pessoa te adorava. Senhor, até pouco tempo essa pessoa reverenciava o teu santo nome. Senhor, essa pessoa até então glorificava o teu santo nome. Irmãos, nunca é tarde para a gente continuar a orar. Nunca é tarde para a gente persistir na presença de Deus. O tempo e as lutas fazem com que a gente venha desistir. Muitos crentes estão sendo derrotados já no seu pensamento. Deus fala, vou eu te abençoar. E a pessoa fala, mas quando? Será? Eu mereço? E começa a falar. Ou então já fala assim, esse profeta falou da carne. Como é que Deus pode abençoar essa pessoa? Então essa passagem nos ensina sobre isso. Esse homem, ele não duvida daquilo que a esposa falou. Hoje nós vemos no nosso meio muito homens machistas e muitas mulheres também feministas que são pecado do mesmo jeito. Isso é pecado do mesmo jeito. E o que acontece? Ele poderia falar, mulher, quem é tu? Se o anjo não vier falar comigo, eu não acredito. Ele não só acreditou na sua esposa, como ele ora ao Senhor. Senhor, eu vou receber um filho. Eu nunca tive filho. Como é que eu vou orientar? Como é que eu vou ensinar? O que eu acho mais maravilhoso deste homem, que ele, com certeza, ele morava num vilarejo, tinha outras famílias, tinha crianças, tinha tudo ali. Mas ele foi buscar resposta em Deus. Ele não ficou naquilo que ele estava olhando. Ele não ficou preso às circunstâncias. Ele passa a querer fazer a diferença. Por quê? Ele conhecia quem morava perto dele. Então era referência para ele. Então ele vai buscar em Deus. Deus, como é que eu devo educar? Como é que eu devo educar? Hoje a gente não tem essa preocupação. Não temos essa preocupação. Acha tudo normal. Sabe, o menino xinga. Nossa, que lindo. Deixa ele xingar uma vez. Se você não corrigir, ele vai xingar o resto da vida. É que nem papagaio. Corrigir ele não é para você ver. Ele vai xingar o resto da vida. E no dia que você estiver adulto, você for corrigir, ele vai te corrigir. Quem me ensinou foi você. Tudo é isso, aquela questão. Pais que bebem escondido. O menino vai achar uma bebida lá e começa a beber. Pais que fumam escondido. O menino vai achar o cigarro lá e vai fumar. Quando essa criança crescer e você for repreender, ele vai falar, você sempre fumou escondido? Você estava mentindo para você mesmo, mas aquela criança já sabia a verdade. O cobrador vem e fala que a mãe não está, fala que está doente, essas coisas todas. Ou seja, o que você está ensinando para essa criança? A ser mentiroso. Os princípios bíblicos, o caráter do servo do Senhor, Sansão teve. Mas ele rejeitou isso para viver as suas vontades. Cuidado com um negócio chamado sentimento. Cuidado com um negócio chamado vontade. As minhas vontades, os meus sentimentos, muitas das vezes, fazem me afastar de Deus. Porque ele vai de contra isso. O meu sentimento é ter raiva, ele fala, é para amar. O meu sentimento é para se afastar, é para você estar perto. O meu sentimento é querer pagar com a mesma moeda. Ele fala, vai lá e dê a tua cara a tapa.
O nosso sentimento pode fazer com que a gente se torne uma pessoa dura. O nosso sentimento pode fazer com que a gente se envaideça. O nosso sentimento pode fazer com que a gente afarte aquelas pessoas que nós deveríamos amar. Então é isso que nessa história toda, nesse capítulo 13, nos ensina sobre uma série de coisas. E uma coisa que mais me ficou, que eu achei mais maravilhoso, é justamente esse homem. Tantas preocupações que ele tinha. Ele poderia, Senhor, abençoa a terra. Senhor, que essa terra venha dar fruto. Ele poderia fazer uma série de coisas. Ele vai perguntar para Deus: Deus, obrigado pela promessa, mas como é que eu vou lidar? Como é que eu vou cuidar? A Bíblia fala que o povo não recebe por não saber pedir. Esse homem não só, ele não sei se eles oravam, que a Bíblia não fala, mas ele não só pediu, como pediu para Deus para direcionar ele a fazer o melhor. Entenda algo que talvez você não queira ter um filho para ser gerado, ou já tem um filho que gerou, mas você tem bênçãos de Deus que precisam ser direcionadas por Ele. As escolhas na sua vida, quem tem que direcionar é Deus, nunca é você. Se você for direcionar a sua vida, você vai fracassar. Se você direcionar seu relacionamento, você vai fracassar. Porque tudo contribui para nós desistirmos. Tudo contribui para nós desistirmos. Tudo contribui para a gente deixar de lado. Vem um obstáculo, a gente quer deixar de lado. Vem um cansaço, a gente quer ficar em casa. Tudo contribui para a gente ficar presos. E Deus nos deu liberdade. Mas essa liberdade foi para adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Não é para glorificar o nome de Satanás. E a gente precisa voltar a esse primeiro amor. Nós precisamos entender qual o perfeito, agradável e santo vontade do Senhor. Precisamos entender que obedecer a Cristo, obedecer a Deus e o Espírito Santo é o melhor caminho. Quantas pessoas têm se afastado de Deus, tá? Nós estamos enaltecendo que muitas pessoas têm voltado, mas por outro lado tem muitas pessoas também que estão se afastando. Quantas pessoas? Lembrando que tudo que está acontecendo, Deus já avisou os seus céus. Não avisou, é o coronavírus. Não, pode até ter avisado, mas não chegou até a nós. Mas Ele deu sinais que tudo isso iria acontecer. Tudo isso ia acontecer. Está escrito na palavra de Deus: no final dos tempos o homem amaria a si próprio, seria egoísta, não pensaria nos outros, não teria compaixão. O que a gente está vendo hoje? O que a gente está vendo hoje? É isso. Irmãos, a prioridade das nossas vidas é conhecer a palavra de Deus. Comece você... Irmão, há pessoas que se envaidecem. Eu li a Bíblia 7 vezes, 10 vezes. Não adianta você ler ela 1000 vezes se você não vive. Leia ela que seja uma vez só, mas passa a obedecer. Passa a viver o que está escrito. Que possamos ser como Manoá. Que possamos viver segundo a direção de Deus. Que possamos, nas dúvidas, perguntar a Deus, não profeta. Muitos de nós, na hora da dúvida, vai até o profeta. E muitas das vezes o profeta pode falar dele mesmo. E aquilo que ele acha. E a gente toma posse do que ele achou. E não foi Deus que falou. Porque a gente teve preguiça de orar e de ler a palavra de Deus. Porque tudo que você precisar, tudo que você imaginar está escrito aqui, no livro da vida. A palavra de Deus, que pode dar vida, pode fazer com que pessoas venham ser libertas, transformadas, curadas, restauradas. Essa palavra viva, eficaz, essa palavra que tem poder sobre todas as coisas, essa palavra que tem mudado a minha vida e há de mudar cada vez mais a sua também, essa palavra que tem transformado corações duros. Outrora a gente não queria saber da palavra de Deus, hoje nós amamos a palavra de Deus e devemos amar. Que possamos aprender com esse texto. E paz, aquele que Deus falou contigo nessa tarde, que você está cego diante do que seus filhos têm feito, que você está cego diante de tudo que seu filho tem feito que não tem agradado a Deus, pois volte a enxergar. Ore ao Espírito Santo. Busque no Espírito Santo como você deve educar, como você deve ensinar. Tem pais hoje ensinando seus filhos a viver no pecado. Tem pais ensinando seus filhos a viver no pecado. É melhor fazer isso do que venha se perder.
você está contribuindo para o pecado. Lembrando que o pecado ele começa pequeno, mas ele gera um abismo muito grande, que muitas das vezes vai ser impossível essa pessoa sair desse abismo. Que possamos glorificar o nome do Senhor cada vez mais, amém? Coloca a mão no seu coração. Santíssimo Deus, eterno Pai, queremos te glorificar, te bendizer, te exaltar por essa palavra. Obrigado por tudo que tu falaste. Que o Senhor venha nos ensinar, venha nos corrigir cada vez mais. Pai, somos dependentes do Senhor e precisamos de Ti, pois sem Ti nada somos. Que a Tua graça e o Teu poder venha sobre nossas vidas cada vez mais. Espírito Santo de Deus, aviva a Tua obra. Nos transforma, nos cura, nos liberta, nos abençoe cada vez mais. Pai, eu quero te apresentar a irmã Letícia. Vai de cor a Tua serva. Visita aquela criança que está no ventre dela. Manifesta o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Visita todos congregados nesse ministério. Vai de contra cada um, edificando, fortalecendo, abençoe o nome de Jesus. Visita as crianças, liberta a mente, o coração delas, que elas venham te adorar, que elas venham te bendizer, que elas venham te exaltar, que elas venham te buscar, que elas venham aprender a ser servos do Senhor, Jesus, que elas venham render graças ao Senhor. Deus, aviva a tua obra e abençoe o nome de Jesus. Deus, ali está meu Pai, dizendo teus servos, repreende o devorador, brigarão, contador, estudando, de pegar 10 vezes, vezes mais, abre porta onde não há porta, livra teu servo do desemprego, estão desempregados, abre porta onde não há porta. Espírito Santo de Deus abençoe, Deus ali também está o quilo, que o Senhor possa abençoar, multiplicar, abençoe essa família, abençoe meu Pai celeiro, que nunca venha faltar, mas venha ter mudança, e essa pessoa que vai receber seja grata ao Senhor, Jesus. Pai, também quero te apresentar, meu Pai amado, aqui com essa água, Jesus, sabemos que essa água não tem poder algum, mas que o Senhor venha consagrar, porque é no teu nome que nós cremos na cura, na libertação, na transformação. Nós cremos no agir, Jesus. Derrama um gota do teu sangue nesta água e na água onde teus servos, meu Pai, que separaram aí, Jesus. Que haja cura, libertação, que haja transformação. Abençoe e consagra no nome de Jesus. Pai, novamente queremos te glorificar, te bendizer e te exaltar por essa rica oportunidade. Pai, que o Senhor visita a pastora Débora onde ela estiver, guardando, protegendo, abençoando, tua serva com tua sorte de bênção. Abre porta onde não há porta, que o Senhor venha trazer a existência dos sonhos que tua serva tem que colocar diante do Senhor. Visita também, meu Pai amado, Pai Santo, nessa tarde. A pastora Conceição, vai contra ela manifestando o teu agir, o teu operar. Espírito Santo de Deus, visita, meu Pai, tua serva, abençoando ela cada vez mais, cuidando dela. Visita a irmã Ruth, a irmã Antônia, que não puderam estar aqui, vai contra elas, guardando, protegendo, abençoando, dando saúde. Deus, visita, meu Pai amado, Pai Santo, Pai, visita a pastora Neide, vai contra também, meu Pai, tua serva, supra a necessidade dela, visita a irmã Raquel, visita aquelas crianças, livra de toda enfermidade, Senhor, venha curar, restaurar, abençoar o nome de Jesus, visitar a família dela, visita todos aqueles, meu Pai amado, Pai Santo, visitando Elias e sua família, visita, meu Pai amado, Pai Santo, todos aqueles, meu Pai, que tem colocado as suas, meu Pai amado, as suas preces, as suas orações diante do Senhor. Visita a família, frutos da palavra de Deus, visita cada membro, visita cada visitante, vá de contra cada um, meu Pai, visita as lideranças. Espírito Santo de Deus, visita os lares, Jesus, porque a mesma forma como o Senhor tem agido nos lares, Satanás também tem agido contra. Que o Senhor venha libertar, venha transformar, que haja salvação, libertação no nosso meio, da nossa família, que haja, meu Pai, cada vez mais o teu agir. Visita nossos vizinhos da direita, da esquerda, de frente e de trás. Pai, te glorificando, te bendizendo e te exaltamos por essa rica oportunidade. Abençoa a vida da Cleide, abençoa a sua família. Que haja libertação, transformação no meio da família dela. Que ela venha glorificar e exaltar teu santo nome. Que o Senhor venha retribuir e possa, meu Pai, honrar tua serva cada vez mais. Dê saúde a ela. Pai, te glorificamos, te bendizemos e te exaltamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus seja conosco não só hoje, mas para todos sempre dizer. Amém. Amém.